Essa continha aqui. Bem, eu começaria entendendo que existe uma fórmula para falar de potência, né? Já que ele está falando ali sobre potência total. Na verdade, existem algumas fórmulas, né? Mas eu acho que a mais apropriada aqui, uma vez que ele não cita corrente, né? Dá para começar com essa aqui. É uma das três formas da fórmula da potência, né? Uhum. Certo? Isso. O V é a tensão, o R é a resistência do chuveiro, e eles são ômicos, então a gente pode seguir todas essas leis que derivam da lei de Ohm. Porque existem resistores não ômicos, né? São resistores que a temperatura afeta muito o tamanho deles, né? E se você lembrar das formulinhas, o tamanho do resistor está ligado diretamente com a resistência dele, não é mesmo? Quanto mais comprido ele é, maior a resistência. Quanto menor a área de seção reta dele, maior a resistência também. Então, se você por acaso aquece um material e ele aumenta, ele vai mudar a resistência, né? Geometricamente faz sentido. E é normal, né? Você esquentar as coisas, elas aumentarem de tamanho. É até uma coisa que a gente aprende lá em termodinâmica. Muito bem. Então, a gente tem. Vamos pensar na ligação em paralelo primeiro, eu acho mais interessante. Vou colocar aqui. Isso aqui é paralelo. Muito bem. Então, qual é a característica da ligação em paralelo? A característica teórica. Tem uma coisa que é igual na ligação em paralelo, que é a tensão, certo? Na ligação em paralelo, a tensão entre os resistores, vamos dizer assim, é a mesma, sempre. E na ligação em série, quem é o mesmo é a corrente. Beleza? Uhum. Bem. Então, a potência total vai ser a soma das potências individuais. Essa é a característica devido ao fato de ser paralelo, beleza? Bem, você pode perceber isso se você simplesmente escrever se você entender, né, que a fórmula da potência tem a ver diretamente com com a diferença de potencial, né, como a gente pode ver aqui, por exemplo. Esse é o caso paralelo. Então, na ligação em série agora, que é o outro caso, vou colocar assim, não sei, um símbolo para série. A tensão V, ela vai ser dividida, ou melhor, a tensão V ela é dividida, exatamente, e a corrente que é igual, né? Só que a gente está pensando só no contexto de diferença de potencial aqui, né? Então a gente sabe que a diferença de potencial vai ser dividida. Portanto, a resistência equivalente aqui do sistema, né? Em série, a gente sabe que é a soma direta entre as resistências, concorda comigo? Uhum. Isso. Diferente do caso anterior, que não era, né? Porque a resistência acaba não se somando dessa forma, né? Como eu suponho por sinal, como eu suponho que os resistores são iguais. Ah, não, ele cita aqui valores específicos, né? Depois a gente vai usar isso aí. Deixa pra lá, vamos trabalhar só na forma genérica por enquanto. Então, beleza, a gente sabe isso sobre a resistência. Maravilha. Então, significa que já não é a mesma coisa que essa fórmula aqui. Ou seja, a gente vai ter que colocar uma modificação na parte de baixo da fórmula. Potência total série vai ser igual a diferença de potencial quadrado, R1 mais R2. Porque você tem uma soma de resistência para ter resistência equivalente do sistema. Acho que para isso tudo tranquilo aqui, né? Depois que eu explico de onde vem para ti, deve ser bem tranquilo. Muito bem. Legal. Então a gente consegue meio que escrever a resistência equivalente em termos das potências, né? Por quê? Porque eu tenho a fórmula da potência em termos da resistência, então para mim é muito fácil isolar a resistência, certo? Uhum. Para ti, essa matematiquinha básica. Falando nisso, tu tá querendo passar em qual curso? Eu quero fazer medicina veterinária. Ah, imagino que a concorrência seja alta. E é a primeira vez que você faz cursinho? É, Ah, legal. Você acabou de sair do ensino médio, então. foi. Ah, beleza. Então pode ser que tenha coisas que você não lembre bem ainda, né? No ensino médio, infelizmente, a gente Pois é. passar nas coisas, né? Porque é muita matéria.
Muito bem. Então tá bom, olha só o que eu fiz aqui. Eu reescrevi, né, a expressão da resistência equivalente com o R1 e o R2 isolados em termos de diferença de potencial e potência. Beleza? Ou seja, vim dessa fórmula aqui para essa. Isso, Uhum. isso, é isso e isso. Tranquilo para ti? Sim. Bom. Então a gente pode fazer o mínimo múltiplo comum aqui, para juntar tudo numa fração só. De novo, isso aqui é matematiquinha lá do sexto ano. Se você tem dificuldade, posso te ajudar, mas acho que você não tem dificuldade nisso. Se tiver, fala. Eu vou juntar as duas frações. Então, o que está no denominador de uma multiplica o outro, o que está no denominador da outra multiplica o 1. E daí vai ficar V ao quadrado, que é o que tem nas duas, P1 mais P2. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, bem, e substituir na fórmula da potência total, no caso, que é essa aqui. Então, eu vou pegar essa resistência aqui, que é resistência equivalente, que é o carinha da parte de baixo aqui, e vou substituir, ok? E isso é quando tá em série ou Sim, serve pros sério, dois? Ah, exatamente, sério. em série. Ou em paralelo foi só isso, Tá. tá bom? Pelo menos só isso que nos interessa, né? Já que ele quer uma expressão ali em função de P1 e P2 na resposta, né? Veja só, Uhum. cadê a resposta, as respostas aqui, tá vendo aqui, ó? Soma é isso. Não é mesmo? Ele quer Uhum. uma resposta em função de P1 e P2, então não tem por que eu escrever algo mais complexo que isso para paralela, percebe? Já escrevi em termos de P1 e Uhum. P2. Agora, para a série que tá treta, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa expressão e, no lugar do R1 e R2, eu vou colocar aquilo que eu acabei de encontrar aqui, né? Muito bem. E é claro que, que eu posso usar alguma matemática básica de frações, coisas assim, para dar uma boa simplificada nessa expressão. E a expressão, acredite em mim, mas depois tente fazer, chegará nisso aqui. Não tem nada demais também, né? Vai ficar assim, tá bom? Depois de alguma manipulação matemática. Uhum. Muito bem, então chegamos nessa expressãozinha. P1 vezes P2 dividido por P1 mais P2. Será que nós temos uma opção como essa? Vamos ver. P1 mais P2 para ligação em série errado. P1 mais P2 para ligação em paralelo. Na verde é isso aí. E P1, P2 dividido por P1 mais P2 para ligação em série. Olha só, chegamos na resposta. Uhum. A B mesmo, né? Uhum. Percebeu? Alguma dúvida? Uhum. Bem, entendo, né, que você tenha se perdido um pouco no caminho, porque essas fórmulas, elas, vamos dizer assim, existem muitas possibilidades para elas, certo? Essa mesmo tem três, não é mesmo? Então a gente fica meio perdido, né? Só que você tem que focar no que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo? Ele está pedindo uma expressão que envolva só potências, as potências originais aqui, sacou? Então, nosso foco é isso. Por isso que paralelo acabou na hora. Eu escrevi. A Agora, potência diga. total em paralelo é a soma, porque a tensão é igual? Sim, exatamente. Tá, certo. Beleza? Uhum. Muito bem, muito bem. Então, você está bom. Então, você está bom. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a próxima aqui. Lembrando que cada chuveiro vai receber a mesma tensão, né? Então, como a diferença de potencial é a mesma, beleza? Vai ser isso. Muito bem. Então, eu vou pegar a próxima aqui. Tá na mão, tá na mão. Muito bem. Bem, olha só. Essa aqui já parece um pouco mais tranquila. A outra era de fato meio confusa, pelas próprias possibilidades
da equação da potência, né? Aqui também vai ter equação da potência. Mas você praticamente jogar na fórmula. Bem, eu preciso ir muito no banheiro, tá? Porque eu acabei de acordar. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui a fórmula que eu acho que tu precisa usar, tá bom? E a expressão da energia dissipada, que é o que ele pede, que é potência vezes tempo. Energia é potência vezes tempo, né? Tanto é que a gente fala quilowatt-hora, quando a gente vai ver lá na conta de luz, quanta energia a gente gastou. Quilowatt é unidade de potência, hora é unidade de tempo, não é mesmo? A gente gasta energia. Muito bem. Então, tá aí as duas expressões que você precisa para resolver isso. Eu vou no banheiro rapidinho. Na Tá, volta eu quero ver se você conseguiu fazer, tá? E tá, se não fizer, não tem problema. Se errar também errou, mas eu vou querer que você faça como se você estivesse fazendo para uma prova. E me envie o passo a passo para entender tua lógica, tá? tá.
Muito bem. Conseguiu fazer algo? Eu não tô conseguindo passar esses 10 segundos pra hora, porque precisa ser em quilowatt-hora, né? Eita. Bem, não é que precisa. Na verdade, não precisa. Você Não pode deixar. precisa. Não, você pode deixar em Joule, qual que é o problema? Mas mesmo assim, tá? Isso é um pouco preocupante. É só você pensar um pouco. Use lógica, não use fórmulas. Né? Você quer passar de segundos para horas, né? Vamos pensar aos poucos. Para passar de segundos para minutos, o que que a gente faz? A gente pega a quantidade de segundos e divide por 60, certo? É Uhum. só você eu te perguntar, quantos minutos são 120 segundos, me diz. 2. Dois, justamente, porque você automaticamente no seu cérebrozinho fez 120 dividido por 60, né? Hum. Agora, pela mesma lógica, o que que eu tenho que fazer com os minutos para transformar em horas, né? Eu tenho que também dividir por 60, porque se eu te perguntar quanto que são 120 minutos, você também vai me responder 2 horas, certo? Uhum. Então, se eu quero passar de segundos para horas, é só pegar a expressão do minutos e colocar aqui, né? Vai ficar hora igual a segundo dividido por 60 dividido por 60, que vai dar segundo dividido por 60 vezes 60 que é 3.600. Hora, então, é segundo dividido por 3.600, porque em cada hora tem 3.600 segundos, certo? Uhum. Você sempre pode fazer a coisa passo a passo, tá? Não precisa decorar nada. Agora, sobre aqui, em nenhum momento falou que precisava ser em quilowatt-hora, muito pelo contrário. Falou que precisava ser em joule. E joule é em segundo, certo? Ai, eu tava tentando fazer em quilowatt-hora para passar para joule. Não, não, não. Já dá para obter diretamente em joule. Pera. Dá 1000? Ah, mil? Milão? Bem, eu não posso te dizer, né? Aí eu vou te dizer, tá errado. Ah, meu Deus! Calma, calma, não se preocupe. Vamos aos poucos. Você acabou de perceber que trocou unidades e coisas assim, Hum. né? E eu acho que talvez você esqueceu de levar ao quadrado, esqueceu de fazer divisão, né? Porque aqui vai ficar 100 dividido por 10, que dá 10 watts, né? Isso eu fiz. Tá bom. Daí aqui você vai ficar com 10 watts vezes 10 segundos, que vai dar 100 joules, certo? Hum. 10 vezes 10 é 100, né? Uhum. Então, cuidado aí com a matemática básica. Ah, vamos para a próxima, moça. Deixa eu ver aqui. Essa aqui parece mais assustadora.
Você realmente tinha tentado fazer aquela questão e tinha errado ou nem tentou? Essa última que a gente fez aqui. Eu tentei, mas foi lerdeza minha. Era fácil essa Era questão. fácil, essa aí foi até meio broxante, assim, de tão fácil. Mas essa aqui já não é tão fácil assim, a outra já não foi fácil, nem um pouco fácil. Vamos ver aqui. A energia elétrica é disponibilizada em nossas residências na forma de tensão alternada. Isso significa que entre dois conectores de uma tomada, uma diferente potencial elétrica varia com o tempo, conforme essa função ali. Onde o U é diferente de potencial até o tempo. A constante 220 vezes a raiz de 2 é válida para estados em que o fornecimento de energia monofásica é 220 nominal, a maioria das residências do Ceará. É correto afirmar que essa diferença de potencial tem um valor máximo e uma frequência. Ah, bem, aqui não tem conta. Não tem conta. Aqui é só você entender como funciona a função seno na prática. Tá bom? Então é mais uma questão de matemática do que qualquer outra coisa, tá? Hum. Vamos entender como funciona a função seno. Se eu estivesse falando do seno de x, só o seno de x, sem esse monte de frescura aqui, sem os 220, o π, etc. Você teria isso aqui, ó. Uma oscilação, tá bom? Uhum. Onde o valor máximo seria 1 e o valor mínimo seria menos 1. Então essa é a função seno de x. Eu até acertei essa questão porque eu tava entre duas, entre essa primeira e a segunda. Porque, tipo, o valor máximo seria seno 1, né? Aí seria 220 raiz de 2. Só que eu não entendi de onde saiu esses 60 Hz. Tá, eu vou explicar. Bem, primeiro entendendo só definitivamente 220 raiz de 2, como eu te expliquei, o seno ele tem esse valor máximo de 1. Como ele pede o valor máximo da diferença de potencial, então ele quer saber o valor máximo que essa função aqui vai dar, né? Que ocorre justamente quando o seno é 1, independente de quem está dentro. O valor máximo quando o seno é 1 é o 220 raiz de 2. Então, ou era A ou era B mesmo. Beleza. Agora, ele está falando aqui de frequência. Bem, o que é frequência? Frequência está associado com a repetição, né? Ou seja, na prática aqui, com o tempo que demora para completar uma onda. Quanto tempo demora para completar essa onda aqui, né? Essa é a pergunta. Isso tem a ver com a frequência. Na verdade, o tempo em específico é o período, né? Só que a gente sabe que período é 1 sobre frequência. Uhum. Isso. E essa frequência, especificamente, ela está associada com o que está na frente do número aqui. Porque imagina comigo, o seno, ele repete de 0 em 2π. A gente aprende isso lá na matemática, quando a gente está falando de triângulo, coisa assim. O seno, ele vai repetindo o comportamento dele de 2π em 2π, né? Uhum. Então, quanto mais rápido o número aqui dentro virar 2π, ou, no caso, evoluir para 2π, se transformar, crescer, maior a quantidade de ondazinhas que ele vai fazer. Ou seja, maior a frequência. Beleza? Se eu Uhum. tivesse, por exemplo, o número 1 milhão aqui. 1 milhão, gigante o número. Em menos de um segundo você já teria um monte de oscilações, entendeu? Porque você está evoluindo o tempo e com 1 milhão na frente multiplicando, ele vai passar pelo 2π muitas vezes, né? 2π, 4π, 6π, vai ser muito rápido, certo? Uhum. Então, o número da frente tem a ver com a frequência, é isso que você tem que entender. Agora, como, né? De modo geral, a gente aprende que o número da frente, ele é, na verdade, a frequência angular. Chama de ômega até. No caso, o número da nossa. E a frequência angular, a gente aprende na física, que é 2πf. Ele quer saber o f. Quem é o número da frente? O número da frente é 62π, né? Certo? Uhum. Isso. Então, 2π, 60, dividido por 2π, Ah, matou, sobrou 60. 60 é o quê?
Vamos ver o que o enunciado estava falando. É, aqui faltou informação, tá? Ele não falou que estava em hertz aqui. Eu sei que é 60 hertz a rede elétrica, mas isso não está informado em nenhum momento no enunciado, tá? Não é 60 kHz, não. Para você entender o que é 60 Hz, significa que são 60 oscilações por segundo, ok? Entendi. Ou seja, por exemplo, a luz, ela pisca 60 vezes por segundo. Ela pisca tanto que a gente nem vê ela piscando, né? Mas se você colocar uma câmera super lenta, você vai ver ela piscando. Porque é a característica, a tela do seu computador também, provavelmente ela é 60 Hz. E assim vai. Tá bom? Mas faltou de fato a informação aqui. Meio estranho. Tá? Não tem essa informação. É, Uhum. tá normal você quase confundir com kHz. Se fosse uma questão de Enem, acho que não é, né? Nem vestibular, nem nada. Eles que criaram, né? Isso aqui seria anulado, com certeza. Apesar de ser fácil. Então vamos para a próxima. Vou pegar aqui. Muito bem. Você também tentou e também errou. Sim, essa é fácil também? Não sei, vamos ver aqui. O elétrico. Fácil. Para que a bateria de um determinado carro elétrico seja completamente carregada, é necessário 5 horas de duração. A partir de uma fonte que fornece 2 kW de potência. Considera que a energia transmitida pela fonte é a mesma fórmula daquela outra questão. Mas depois ele pergunta aqui: o consumo de carro elétrico é de 1 kWh, ou seja, essa quantidade de energia para cada 6 quilômetros rodados. Então, na prática, você está procurando a quantidade de energia que ele armazenou para então calcular a quantidade de quilômetros rodados, né? Por exemplo, se ele armazenou 2 kWh, você vai andar 12 quilômetros, certo? Sim. Ele armazenou 3, 18 quilômetros, e assim vai. Então, você está procurando quanta energia foi armazenada. E, de novo, energia, seja armazenada, seja dissipada, quando ela está associada com potência, vai ser potência vezes tempo, ok? Uhum. A questão é que existe uma perda, né? Só 80% vai ser armazenada. 80% da energia que foi disponível por meio dessa fonte de potência no tempo. Portanto, vai pegar a energia armazenada, você precisa pegar 80% do que de fato você estaria carregando aí, né? Neste tempo. Ou seja, resumidamente, você vai multiplicar por 0,8, que é 80%. Ok? Tá. Então agora eu vou deixar você fazendo, tá? Daí você faz aí e me manda fotinho depois. Quero que você tente sozinho. Porque, infelizmente, eu não estarei na hora da prova lá para te ajudar. Então, o máximo que você conseguir fazer sozinho aqui é melhor para você. Se não conseguir, não tem problema, eu faço depois.
Tá, eu acho que é 48 quilômetros. 48? É. É isso aí, 48. É? Muito bem. Meu Deus. Nada a acrescentar. Bem, me parece que fizemos todas que tu havias pedido, né? Sim, Legal. Por acaso tem mais aí? tem uma. Eu posso te mandar a foto agora? Pode sim. Só um minuto para eu achar. Sem pressa. Pronto. Vamos ver. Vamos ver. Ah, essa aqui parece um pouco mais assustadora. Vou pôr aqui. Faria com visão luminosa. Permitiu uma variação da intensidade de corrente em um circuito de resistência de um LDR. Parede de 40 ohms até 1 mega ohm. Quando submetido a uma tensão constante, esse LDR dissipa uma potência máxima de 100 miliwatts, cuja corrente que o atravessa corresponde ao valor de... Sim, sim, sim. Bem, ele já está dando aqui uma série de informações. Quer saber a corrente? Muito bem. E se ele quer saber a corrente, né? E ele falou sobre potência, diferença de potencial, por exemplo. Não, sobre diferença de potencial ele não falou, né? Mas a gente pode entender que a corrente, por meio da equação da potência que envolve diferente potencial, é potência dividido por diferente potencial, né? Muito bem. Nós temos a potência já, que é essa potência máxima que ele cita aqui. Pode ser reescrita como 0,1 watt, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que 0,1 watt. Uhum. Já porque 1000 é 10 a menos 3, etc. Então, o que falta é a diferença de potencial na prática, né? Tanto a gente pode, já que ele cita ali, submetindo uma tensão constante, ser uma potência máxima, cuja corrente que o atravessa, né? Então a gente está procurando essa corrente que na prática a gente entende que a corrente ela vai ser máxima quando a resistência é mínima, né? Sim. Porque a potência P é fixa e a tensão também é fixa, né? Então a gente está buscando a resistência mínima. E a resistência mínima ali é 40, não é mesmo? Ah, Portanto, a gente pode encontrar qual é a diferença de potencial nessas condições de resistência mínima. Também utilizando uma das fórmulas de potência, que é V quadrado sobre R. Se eu isolar o V aqui, está com VR. Entendendo que a corrente é máxima quando a resistência é mínima, porque já está fixo a potência e a diferença de potencial,
certo? Uhum. Então a gente vai ter 4, raiz quadrada de 4, 2 volts. Então, portanto, vai ficar 2 aqui. Ou seja, vai ficar 0,05 ampere. Ampere não. Ampere. Ampere. 0,5 ampere. Agora, nós não temos 0,5 ampere, mas nós temos 50 miliampere, né? Que é a mesma coisa. Beleza? Beleza. Beleza. Então, você havia tentado e não conseguiu. Foi. Aqui eu acredito que o que você tentou já foi utilizar direto a fórmula da potência com, bem, com as informações que deu, né? Que era ali de resistência e potência mesmo, né? Deve ser, eu acho que você tentou buscar a fórmula com resistência, potência, corrente, né? É porque eu não entendi, eu não me toquei de que quanto maior a resistência, menor a corrente. Aí eu não me toquei que era resistência mínima. Isso você tem que tomar cuidado, né? Porque É. não é intuitivo. Uma vez que quando a gente olha para a lei de Ohm, parece que não tem uma relação direta, né? Mas na verdade tem, né? Se você isolar a corrente aqui, certo? Uhum. Muito bem. Então tá aí Foram só mesmo. essas questões. Só essas? É, não tem. Beleza, bem. Se você não tem mais nada, tudo bem, então. Acho que você tá bem na matéria, tá? É. Só que talvez falte. É falta de atenção. Eu não presto atenção nas coisas que a questão diz. Pois é. Mas é que, em especial, esse assunto ele é meio confuso, tá? Não tem muito Uhum. o que fazer. Ele é confuso mesmo porque ele envolve muitas formas parecidas. Daí a gente se confunde, beleza? É. Então, tem muito a acrescentar, assim. Mas eu gostei da dinâmica de hoje. Você trouxe muitas questões que tentou fazer e não conseguiu. Isso aí ajuda muito a aprender, tá? Porque, assim, pelo que eu vejo, ainda mais o cursinho que tu tá, eu não sei exatamente, né, mas eu suponho que o pessoal talvez já está um pouco adiantado lá, né? Certo? Então, se o pessoal está Uhum. um pouco adiantado, talvez seja meio frustrante para você e um pouco para o professor também, né? Ter que Uhum. voltar em algumas coisas anteriores, assim, para conseguir entender e tal. É. Mas é natural, né? Você não saber essas coisas. Como é que eu faço para marcar outro horário com você? Pelo WhatsApp mesmo? Sim, você pode fechar um pacote comigo também, daí a gente tem mais horários, os horários já ficam reservados, dá um descontinho, fica bem legal. Tá. Eu vou te passar os meus horários, daí você me chama lá, beleza? Uhum. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau, valeu. Tchau.